Maior atuação do Judiciário, mais ênfase aos estudos dos direitos humanos nos cursos de Direito e ao conhecimento por parte da população dos direitos fundamentais. Esses são alguns dos ideais defendidos pelo juiz Diógenes Hassan Ribeiro, egresso do curso de Direito da Unicinos e doutor em Direito Público, também aqui pela Universidade, e que foi recentemente empossado como desembargador da 5ª Câmara Criminal pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E é com ele que a gente conversa agora, aqui no estúdio do Vale Mais. Olá, seja bem-vindo, Sr. Diógenes. Boa tarde. Um prazer recebê-lo. Uma satisfação estar aqui também. Prazer. Bom, acho que seria interessante o senhor comentar para a gente quando é que o senhor decidiu por essa carreira. Pois é, tem certas coisas que a gente não decide, né? As coisas vão acontecendo, se encaminhando para uma determinada atividade, né? Mas se eu buscar remotamente na minha memória, talvez eu tenha tomado essa decisão desde criança, digamos assim. Já fazia parte dos seus planos? A gente vai percebendo na vida, sim, quais são os interesses, né? E eu sempre, hoje, voltando à minha infância, adolescência, eu percebo que eu sempre tive uma certa imparcialidade nas questões, assim, mesmo familiares ou outras questões que eram apresentadas. E a característica da imparcialidade é a característica fundamental de um magistrado. Perfeito. Então, em razão disso, eu acho que as coisas se encaminharam. Assim. E pensando durante o seu processo de formação, que o senhor, como comentamos, estudou aqui na universidade, no curso de Direito, na graduação, e depois fez doutorado aqui com a gente também, como é que o senhor percebe o papel do curso de Direito na formação dos estudantes? Olha, eu acho que atualmente, né, considerando todas as dificuldades do Brasil, né, que o país passou por um período grande aí de décadas de redemocratização, as nossas instituições são recentes, a gente não pode exigir muito, né? Mas a gente tem que começar a ter um pouco mais de rigor com as coisas. Então, eu acho extremamente importante que haja uma evolução nos cursos de Direito, né? Que haja um ensino prático, né? Com mais ênfase. E mais ou menos nesse sentido. E algumas matérias, algumas disciplinas novas que estão surgindo, né, que devem ser enfatizadas. Bom, no começo da entrevista nós comentamos, em uma declaração sua, o senhor comentou a importância da ênfase dos estudos dos direitos humanos para os alunos da universidade. Como é que o senhor percebe essa necessidade? Essa disciplina, Direitos Humanos, né, no Brasil é nova. Né? E considerando que a nossa Constituição também é recente, tem pouco mais de 20 anos, né, existe, assim, na população em geral, um desconhecimento sobre seus direitos constitucionais. Coisa que não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que os cidadãos invocam nas ruas as emendas constitucionais e seus direitos. Né? E aqui no Brasil existe esse desconhecimento, digamos assim. Então, é extremamente importante que haja essa disciplina nos cursos de Direito, e não só nos cursos de Direito, como em todo o sistema de segurança pública do Estado, né? Porque a formação de policiais e agentes de segurança também deixa a desejar, digamos assim, nessa área dos direitos humanos. Bom, pensando mais específico aqui na questão do judiciário do nosso Estado. Aqui no nosso Estado a gente tem se destacado bastante nas questões penitenciárias, lutando contra as superlotações, enfim, maneiras de se resolver essas questões. Como é que o senhor percebe essa questão aqui no nosso Estado? Não só aqui no Estado, né? Eu atualmente também sou vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Então eu tenho um conhecimento mais amplo, assim, digamos, da situação no Brasil inteiro. Mas essa questão é uma questão muito dura,
que a magistratura tende a enfrentar no Brasil, porque nos últimos anos houve poucos investimentos nas prisões, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, e isso hoje resulta essa situação de descalabro que a gente vê. Então, como é que fica o judiciário? Né? O judiciário, por um lado, ele tem de garantir os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana àqueles cidadãos presos, né? Que cometeram delitos, estão presos, mas também não é por isso que mereçam ser tratados pior do que animais seriam tratados. Os direitos humanos são fundamentais em qualquer situação. Exatamente. Então, o judiciário fica numa situação muito difícil, porque, por um lado, tem de garantir os direitos e o princípio da dignidade da pessoa humana a esses presos e, ao mesmo tempo, tem de continuar julgando, condenando e mandando para a cadeia indivíduos que cometem delitos. Né? Então, é uma situação bastante difícil assim, que o judiciário enfrenta. Bom, muito que refletir, né, Sr. Diógenes? Bom, muito obrigada pela sua presença e boa sorte nesse novo caminho, nesse novo momento. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um